Boa noite, meu nome é Luiz Sacopã, eu sou a liderança do Quilombo Sacopã e sou músico. E estava conversando agora com meus companheiros de sofrência, que de repente, ao invés de cada um individualmente fazer comentário, um só poderia até falar, porque a história é tudo parecida, sabe? Só muda a parte geográfica, né? Que um é de um lado, outro é do outro. Eu, por exemplo, do Quilombo Sacopã, nós temos uma comunidade que é centenária e travamos uma luta com a especulação imobiliária, porque a gente tem um quilombo que é o único quilombo que existe dentro da zona sul do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma área assim super valorizada e não respeitada. Essa luta acontece coisas assim surreais que vocês talvez fiquem assim pasmos em ouvir o meu comentário, né, a respeito. Nós começamos com uma luta na década, firme mesmo, na década de 60, 70, apesar de estar morando há mais de 100 anos no local, só quando começou uma remoção, que talvez vocês são tão jovens que vocês nem saibam, né? Mas começou uma remoção de todas as comunidades, de todas as favelas da zona sul do Rio de Janeiro, nos anos 60 e 70, no governo do senhor Carlos Lacerda, principalmente. Essa remoção, ela se constituía de uma forma muito covarde, que as autoridades públicas chegavam com, assim, 70, 80 homens da prefeitura e polícia militar, e chegava na comunidade assim, das pessoas, colocava amarrava uma corda na cumieira e juntava aquele montão de homem e puxava a corda, o barraco do cara ia para o espaço. Mas isso, antes dessas tomadas de posição arbitrária desses caras, essa favela da Praia do Pinto, eles mataram 7 pessoas, porque as pessoas resistiam àquela forma absurda, né, de atitude deles, e eles puseram fogo na favela. E assim foi umas 20 favelas da Zona Sul removida. Eles pegavam as pessoas, jogavam dentro de um ônibus, acho que nem era ônibus, era caminhão, e levavam as pessoas lá para Antares, Seropédica. Quer dizer, teve alguns que ainda deram uma sorte, eu não sei se foi sorte ou azar, que foram para a Cidade de Deus, foram para a Cidade Alta, mas as pessoas que saíam da sua residência e iam para o trabalho a pé, né, passaram a depender de ônibus, levar 3 horas para vir, 3 horas para voltar. E nesse tempo não existiam essas facilidades que tem hoje, né, para cara o patrão tá pagando até passagem, comida, essas coisas todas. Então as pessoas, muitos, vieram até a falecer. Bom, nós na Sacopã somos uma família de 32 pessoas e 9 famílias, mas tudo de laço sanguíneo. Não tem assim, todos têm esse lado parentesco sanguíneo. Então eu comecei a imaginar o seguinte: se eles chegavam numa favela, removia as pessoas ali, 300 famílias, 200 famílias, você já imaginou eles chegando ali no nosso reduto ali, no nosso território? Como nessa época não existia nem 32 pessoas. 32 pessoas tem agora que os garotos que estão aí na idade aí de 17, 18 anos, eles talvez tomou desse remédio que tu falou aí, Osvaldo. Porque é uma filharada tremenda, é um atrás do outro. Então, o que aconteceu? A gente tinha de tomar uma providência, porque a gente sabia que eles iam chegar a gente. E não deu outra.
esse lado deles, dessa atitude, eles primeiro botaram o nome de... o primeiro processo era de higienização, porque as favelas eram infectas, a lagoa tem umas mortalidade de peixe que era atribuída às favelas dali em redor, né, que ali tinha a favela Catacumba, Praia do Pinto, Ilha das Dragas, mas como ele pegou muito mal o povo, né, esse nome de higienização, eles mudaram o nome e botaram o nome de área de risco. E eles, vocês estão na área de risco e vão ter para justificar a barbárie que eles estavam fazendo. E o que acontecia? As pessoas saíam sem direito a porcaria nenhuma, iam embora, aí dali 3, 4 meses vinha um batistaca, né? Botava ali e nascia um prédio no lugar que era uma favela. Haja vista, hoje ali no Leblon tem selva de pedra, né? Construíram ali 8 prédios, na orla da lagoa tem uns 12 prédios construídos nessa base assim. Então nós começamos a tomar nossa providência. Que providência? Nós já estávamos ali aproximadamente há uns 60 anos, 70 por aí, nessa época. E vamos tomar uma providência para ver quando eles chegarem aqui, porque a gente tinha certeza que ia chegar, né? E nós tomamos nossa providência, que foi entrar com processo de uso capião. Quer dizer, quando eles chegaram para nos remover, a gente já estava calçado com esse uso capião e eles viram uma certa resistência. Mas falaram para nós, a gente vai correr atrás disso aí e entrar com recurso e vocês vão sair de qualquer maneira. E chegou lá um juiz lá que ofereceu lá um dinheiro para a gente. A minha mãe e meu pai eram assim semi-analfabetos, minha mãe completamente, e eles não tinham ainda uma ideia, não tinham um certo conhecimento e tinha medo. Minha mãe, meu pai e alguns irmãos ainda tinham medo do lado dos opressores, que eles eram covardes. Agora melhorou, mas também não está bom, né? Não está bom ainda. E o que aconteceu? Eles chegaram de novo, tornaram a encontrar resistência. E começou a aparecer pessoas do lado da especulação imobiliária, oferecer, sabe, aquele oferecimento calhorda, sem vergonha, te dou 2 milhões para vocês saírem, te dou como coisa que é negro, é burro, vai acabar aceitando e saindo. Pela vontade dos meus pais, eles até sairiam, né? Que eles ficaram chateados comigo devido à minha resistência. Mas eu sou nascido ali, tenho um verdadeiro amor à terra, né? E eu ia lutar até o fim, eu seria o último a sair. E tinha uma boa aliada, uma ótima aliada comigo, que era minha irmã, que era a mãe do Cláudio, que está aqui. E a gente lutamos bravamente contra eles. E nós fomos assim pelas beiradas, conseguindo algumas coisas, mas eles fizeram muita covardia com a gente. Para vocês terem uma ideia, que eu não vou aqui tomar muito tempo, porque ainda tem aqui os companheiros aqui também para falar, e se a gente for contar na íntegra, isso vai acabar amanhã de manhã, porque a história é muito comprida, muito comprida. Então eu vou me ater a falar as coisas principais. Por exemplo, chegou lá um senhor, cabeça branca, já com seus 80 e poucos anos, pedindo uma terra adubada. Terra adubada é aquela terra que cai as vegetações em cima e fica aquela terra ali. Então, normalmente é vendida aí nas lojas aí para o pessoal que tem interesse. Mas nós não, nós doamos, né? E esse senhor chegou, pediu a minha irmã, olha, o senhor fica à vontade, pode pegar a terra adubada aí. Aí o coroa chegou, entrou e começou a fuçar lá e ficou lá umas 2 horas lá para dentro, porque nossa área é uma área de 18 mil metros quadrados. Veja bem, 18 mil metros. A última vez que nós fizemos uma avaliação,
estava avaliado em 255 milhões. Então, por aí vocês veem qual é o olho e o interesse deles. Nosso interesse, eu sou músico, né? Então eu vou cantar o meu jongo, vou ver minha capoeira, se apresentar, vou cantar o meu samba, fazer minha feijoada. Aliás, vocês estão convidados, dia 20 agora, que nós vamos fazer a nossa manifestação cultural, né? Que é um dia festivo para nós, que nós todo ano comemoramos, dia 20, uma quarta-feira. Depois a gente também fala sobre isso. E, moral da história, a perseguição era muito grande e esse coroa, eu cheguei e minha irmã falou, Sacopã, não, pulo lá atrás que tem um coroa que entrou por aí, já tem mais de 2 horas e ele não sai. Aí eu fui lá procurar saber do coroa, ele estava lá com um baldinho, com uma colherzinha lá. Eu falei, oi meu senhor, o senhor está preocupando a gente está pensando até que o senhor tinha caído. E ele falou, não, eu estou aqui olhando essa maravilha, vocês estão de parabéns, vocês moram num lugar encantado, num lugar que realmente a gente fica abismado. E falou lá a opção de coisa lá, eu falei, deixa que eu levo a terra para o senhor. Ele falou, não, essa terrinha aqui dá. Eu falei, não, meu amigo, não está levando nada, deixa que eu carrego para o senhor, eu levo lá embaixo. Ele falou, não, pode deixar esse pouquinho mesmo. Mas não entrou na minha cabeça nenhuma desconfiança, porque uma pessoa já idosa, cabeça branca, e ele me convenceu que ele estava ali realmente, mesmo sem levar quase terra nenhuma, ele estava ali para aquilo. Olha, gente, passaram mais ou menos 5 meses, eu acho que nem isso, eu não contei, não entendi. Ele voltou lá com 2 policiais federais, e os policiais me procurando, eu não sabia o que era, mas quando eu vi ele do lado, eu mais ou menos já imaginei que boa coisa não podia ser, porque que ele ia voltar ali com 2 policiais, né? Aí os policiais me pediu para acompanhá-los, eu fui, aí o coroa falou, olha, é aqui, ó, foi aqui, ó. Aí o policial olhou para a cara dele, olhou para mim e falou assim, mas é aqui o quê? Que eu não estou vendo nada. Ah, mas está aqui embaixo, ó, está aqui embaixo. Aí o policial falou, mas está aqui embaixo, como é que o senhor lá de baixo, o senhor vai identificar uma plantação aqui de maconha? Ou seja, que maldade, né? Olha, que maldade. Aí o policial olhou e falou para mim, falou, olha, vou te dar esse cartão. Eu saí da minha inspetoria para vir aqui, cheio de trabalho para resolver, e essa pessoa me faz isso, que eu estou vendo que é realmente uma calúnia. Então você entra com processo, tá? Entra com processo que você tua testemunha. Pô, eu olhei para aquilo, eu falei, pô, entrar com processo contra esse coroa, que não... Aí minha irmã falou assim, não, nós vamos entrar. Eu falei, não vamos entrar não. Deixa para lá. Moral da história, passou mais ou menos 1 mês, eu soube que esse senhor tinha falecido. Essa foi uma das investidas dele. E em 2012, nós ficamos numa prisão domiciliar 10 dias. Você já imaginou o que é uma prisão dentro da sua residência, portão fechado, polícia, 10 dias, ninguém sai e ninguém entra. Sabe por quê? Porque a gente estava fazendo manifestação cultural. Entendeu? E a gente estava proibido. Aliás, eu estava proibido judicialmente. Mas acontece que a gente vive de resistência. A gente vive de resistência. Quando chegava no dia da feijoada, eu fazia... Aí falava para o povo, falei, olha, gente, vamos curtir até a polícia chegar. Aí dali a pouco chegava a polícia, acabava com tudo e falava, olha, tu está avisado, você vai quebrar a cara, não sei o quê. Até quando começou a dar no meu bolso. Aí quando começou a dar no bolso, que eles começaram a me processar, eu tive que pagar cestas básicas. Mas assim mesmo dessa forma, eu ainda insistia em fazer, mas era preso. Gente, é muita história de maldade, de perseguição, é muita história que realmente é o que eu acabei de falar, né? Se a gente ficar aqui conversando, vai até no outro dia, porque nós já sofremos muito. Esse Aiko Batista mandou um empresário lá e procurar, e esse empresário lá, esse emissário, melhor dizendo, dele lá, chega para mim e fala que assim, olha, eu vim aqui para te fazer uma oferta. Aí eu falei para ele, pô, mas a gente
está pedindo oferta de ninguém. Eu, não, mas uma oferta você tem de me escutar. Eu falei, tá bom, pode falar. Ele falou, olha, a gente te dá para você aqui 5 milhões, olha só, 90 dias para você sair daqui, porteira fechada, vai embora. Aí eu falei assim por ele, mas vem cá, mas a gente não anunciou, a gente não está vendendo nada. Ele falou, Luiz, você sabe o que é 5 milhões? Eu falei, justamente por saber o que é 5 milhões que eu não estou aceitando. Tá? 5 milhões, porque no nosso território são 32 pessoas, mas nossa família tem mais de 80 por aí, em Caxias, em Vila dos Teles, em Campo Grande. E ele falou, de qualquer maneira eu vou deixar esse cartão aqui contigo e você pensa direitinho e eu estou aguardando a tua resposta. Eu, bancando educado, né, eu peguei o cartão dele, mas a vontade era rasgar na cara dele, né? Mas assim mesmo eu falei para ele assim, ele falou, olha, com 5 milhões você compra uma cobertura na Vieira Soto. Com 5 milhões você compra uma cobertura na Vieira Soto. Eu falei, vem cá, e nessa cobertura eu posso ter meu fogão a lenha? Eu posso ter meus bichinhos, meus macacos, tucano, um porquinho para a gente comer no Natal, pode ter? Falou, você está de brincadeira comigo. Eu falei, não, você que está de brincadeira comigo. Porque eles não valorizam aonde você nasceu, aonde você cresceu, aonde você pisa, entendeu? Eles só visam o lado material, cara. Eles só pensam em construir, fazer prédios, fazer negócio. E por azar nosso, vizinho a nós, para vocês terem uma ideia, tem um prédio 250 da Sacopan. E o nosso quilombo é 250. E quem chegou primeiro? Foi a gente, né? A gente chegou primeiro. Mas nas correspondências que vem da prefeitura, tem escrito 250 não oficial. Quer dizer, eles que chegaram depois, e nós é que somos não oficial. E o último agora para terminar, gente, nessas chuvas que tiveram agora, em abril, nós tivemos uma invasão do nosso território de águas como a gente nunca viu na nossa vida. Nesse tempo todo que a gente está ali, a gente nunca viu. Está certo que é chuva 200 e poucos milímetros, mas a gente nunca viu, eu já tinha visto outras chuvas com aquela intensidade, nunca... Chuva que a gente saiu de dentro de casa e fomos para casa. Eu fui para a casa ali do Cláudio, que fica em outro local, fica diferente, fui para o caminho que dava para a casa dele, porque a gente ficou com medo e deixou a água entrar por uma porta e sair pela outra, porque não dava vazão para a gente lutar contra ela. E com isso foi fogão, foi geladeira, foi uma televisão, foi móvel, foi tudo, né? Embora. Aí eu fiquei bolando, pô, cara, se tu moraria tantos anos, quantas chuvas você já pegou ali? E nunca teve esse tipo de entendeu? De chuva entrar para dentro da tua casa. E fiquei bolando aquilo, bolando, aí veio na cabeça. Eu falei, pô, eu vou arranjar um jeito de fazer entendeu? Uma investigação aí para saber o que está acontecendo. Acima do quilombo nosso tem um prédio, 72 apartamentos, 72 apartamentos, que chama-se Chácara Sacopan, que a gente já luta desde o início que eles chegaram lá. E aí, a gente investigando, nós vamos descobrir que eles direcionaram as calhas deles, coletoras d'água, toda para a direção a nosso território quilombola. E o pior não é isso, o pior é que o esgoto sanitário deles, a caixa coletora dele de esgoto sanitário, quebrou e o esgoto estava todo entrando para dentro do nosso território. O que aconteceu? Nosso lençol freático foi contaminado. A água potável que a gente bebia foi contaminada. As pessoas começaram a ficar com problema de disenteria. E era justamente tudo por causa disso. Aí eu
nós conseguimos, junto a uma amiga, que um geólogo fosse lá para fazer um levantamento. E esse geólogo chegou lá com um drone e, fazendo o levantamento, constatou que realmente essas calhas estavam direcionadas para o quilombo e que existia esse lado também do nosso do esgoto deles que estava entrando para dentro da nossa casa. Aí eu denunciei, claro, né? Tem que denunciar, porque não pode ficar dessa forma, né? Desse jeito. E fomos para a Defensoria Pública, a Defensoria também foi lá para constataram, mas é um caso que eu canso de falar, a gente faz encontros, faz seminários e não há desdobramento, as coisas acontecem, depois param, estacionam, mas nós estamos junto às autoridades, lutando contra eles, e esse meu sobrinho, a casa dele, não sei se ele te contou, a casa dele foi tomada, cara, com pedras, aquelas pedras portuguesas, lata de cerveja, vinho, que eles jogam lá de cima do condomínio dele, até arrebentou a telha dele todinha, não arrebentou mais para lá para dentro por causa da laje. E tudo desse lado desse condomínio. Então vocês veem que o sofrimento ele é generalizado em todos os quilombos. Eu fui presidente da Associação Quilombola, Aquiler, Estado de Janeiro, por 4 anos. Então eu via isso, todos os quilombos que a gente ia visitar, era só isso, era os opressores, quando era, porque tem o nosso quilombo, né? Quilombo urbano. Então é diferente do quilombo rural, né? Mas as maldades são a mesma. Quando é o quilombo rural, que está lá na região de Campos, eles cortam água, envenenam água, arrebenta a cerca das pessoas, dos quilombolas, e tem muitos quilombolas que realmente não aguentam, que nem é o caso do meu pai e minha mãe, que queria sair do local, entregava para ele. Meu pai chegou a ponto de falar para mim: meu filho, os brancos já deixaram te criar, você está aí um homão aí, criado, e agora você vai brigar com eles? Não, nós vamos embora. Eu falava para ele: papai, mas foi os brancos que criaram o uso capião, não foi os pretos. Então, se foi eles que criaram, vamos usar. Não, você vai arranjar a ideia deles te matar aí, depois eles vão para um bar aí tomar uísque. Falei: deixa eles me matar, mas eu só saio daqui morto. E hoje eu tenho realmente uma ajuda. Esse menino Cláudio vai em tudo quanto local, quando ele pode. Tem o Brau, está ali comigo, com a deficiência dele, ele faz questão de estar presente. Então, isso é uma coisa que consola a gente e nos deixa realmente nessa luta favorecido com esse tipo de colaboração. Mas desses 32 pessoas que nós temos lá dentro, 6, 7 são crianças. E o resto das pessoas, fora essa exceção que eu estou dizendo aqui, eles já são mais acomodados. Então, é difícil quando a gente, por exemplo, está aqui reunido, aí chega 3 pessoas do Quilombo Sacopã, às vezes chega 2, e num universo de 32 pessoas, né? Poderia ter vindo mais pessoas, porque é aqui pertinho, né? E não dão aquela força, mas eu acho também que não precisa, porque nós estamos resolvendo tudo, está indo tudo bem. Nós temos 2 processos, nós temos um processo, aliás, eu até esquecendo, nós temos um processo de uso capião, esse que eu falei anteriormente, e temos esse quilombola. Então, se a gente fosse depender do processo de uso capião, eu não estaria aqui falando com vocês, tá? A gente já tinha saído fora, porque o processo de uso capião tem um juiz, tem um desembargador, que é nosso vizinho e arqui-inimigo, né? Meu, por quê? Porque eu bato de frente com ele, ele quer que a gente abaixe a cabeça, porque
O racista, ele acha o seguinte, que a gente tem de abaixar a cabeça. Se você falar o idioma dele, ele fica chato. Pô, como é que esse cara alcançou esse nível? Não é possível, coisa e tal. Ele não quer, de maneira nenhuma, fica chateado, fica revoltado. E nós temos esse cara que foi vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, nada ali ia à frente. Então, no nosso processo de uso capião, eu juro que eu termino agora. Nosso processo de uso capião, nós ganhamos em primeira instância, tá? E quando chegou na segunda instância, nós perdemos de 3-0. Vocês sabem, não sei se algum de vocês aqui fazem direito, né? Mas vocês sabem quando a pessoa leva uma surra, uma goleada lá no lado da justiça, dificilmente você tem direito a recurso, né? O recurso fica mais difícil para você. E o recurso é a coisa pior que existe para nós. A gente quilombola, índios e o pessoal mais de baixo, porque implica em grana. E grana a gente não tem. Quer dizer, meu advogado está comigo porque nós prometemos ele 20%. Ele olhou e falou, pô, 250 milhões, 20%, pô, 5 milhões. Então, por isso que ele está com a gente. Agora, vocês veem só o que aconteceu. Nós perdemos de 3-0 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O relator do nosso processo, desembargador, que eu faço questão de falar o nome dele, chama-se Roberto Vider. Ele nos ganhou lá, deu a surra dele 3-0, com 3 meses depois, uma imobiliária entrou com processo de reintegração de posse, né? E eu fiquei bolando. Gente, se você ganhou em primeira instância, eu não sou advogado, veja bem, mas em segunda instância você pode perder de 3-1, 3-2, mas você levar uma goleada é muito difícil. É muito difícil. E fuçando, nós fomos descobrir, junto a um repórter do Globo, que esse desembargador, que foi nosso relator, estava sendo processado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como vendedor de sentença. E aí, depois que nós descobrimos isso, eu comecei a tomar conta, né? Vamos perseguir para ver como é que fica. E esse desembargador foi expulso, veja bem, gente, ele foi expulso da magistratura orgânica como vendedor de sentença. Esse é o Roberto Vider, que foi o relator que julgou a gente e nos condenou, tá? Depois que ele nos condenou, nós ficamos rindo, falamos, agora está ótimo para nós, né? Porque ele foi provado que ele é ladrão, nosso processo vai reverter e nós vamos ganhar esse uso capião. Ledo engano, o processo foi para o Tribunal de Justiça, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e a relatora do processo acolheu a sentença desse desembargador ladrão. Pasmem, acolheu, ele estava certo em condenar a gente. Aí nós fomos para o STF. O STF simplesmente acolheu também a sentença desse juiz que foi expulso da magistratura. Quer dizer, quando existe essas reformas que estão aí, nós quilombolas, indígenas, a gente acha que tem que ter uma reforma do poder judiciário, a começar pela primeira palavra, poder, tem de ser dever, porque não pode poder, porque o poder ele chega e toma conta da gente mesmo. É um corporativismo insustentável que existe, e nós não vamos nunca conseguir nada por causa dessa palavra chamada recurso. O recurso é que acaba com a gente, porque quando o cara tem dinheiro, eles vão até... Agora está uma discussão no STF a respeito de recurso. Ah, não, é em segunda instância que o cara vai em cana? Ah, não, até o último recurso, é só quando transitar em julgado, o cara vai para a rua. Não, estão fazendo isso por causa do Lula. E é uma série de coisas. E recurso, eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês.
o que acontece com esse negócio de recursos. Naquela barcaça de Noé, quando houve aquela enchente, Noé pegou os animais para botar os animais dentro da barcaça para poder salvar a vida dos animais. Depois eles chegaram a uma conclusão que não podia, de maneira nenhuma, botar todos os animais ali dentro, porque a ração era pouca e que tinha de ter uma solução para salvar os bichos todos, né? Aí veio a solução. Que tal a gente tirar o sexo deles? Porque assim eles não se reproduzem e a ração vai dar até o final, que a gente não sabe quando a gente vai ficar nessa enchente, coisa tal. Aí botaram o macaco como responsável dos sexos dos animais. Botaram lá, e o macaco cuidando a senha para as pessoas, toma você. Bom, a barcaça voltou, acabou as enchentes, a barcaça voltou e o macaco começou a devolver os sexos dos animais. Devolve daqui, devolve dali. Isso é que é o tal caso do recurso, preste atenção. Quando chegou a vez da galinha, o macaco não encontrou o sexo. Entendeu? Ele não encontrou o sexo, aí a galinha, muito esperta, foi para o judiciário. Falou, olha, o macaco me deixou sem sexo, eu estava lá. Vamos para julgamento. Condenaram o macaco, o macaco pegou 20 anos de reclusão e entrou com recurso infringente, recurso não sei o quê, PPP, e está rolando. Moral da história, gente, a galinha até hoje está sem o sexo dela. Vocês entenderam? Quer dizer, isso é a história do recurso. É o que realmente eu posso dizer para vocês. E agora eu queria encerrar, porque senão eu não vou dar vez para os outros. Muito obrigado, gente. Pergunta, vovó Karina, responda, meu vô Bedeu, qual o mal do urubu? É pensar que o boi morreu. O meu boi estava deitado no pasto, fazendo a digestão. Veio um urubu zangado, voando em sua direção. O meu boi deu um pinote, o urubu escafedeu. Qual o mal do urubu?